Queridos, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 5. Você sabe que nós temos um canal no YouTube, né? Bastante mensagens lá. No futuro próximo, algumas coisas vão mudar. E a gente quer abençoar a sua vida. Divulgue. Tem a página da igreja, curta lá. Lá sempre tem as programações para abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Pedimos graça, sabedoria, Senhor, e eu peço uma unção especial para transmitir e abençoar este povo, para que possamos sair daqui desafiados, ó Pai, comprometidos, porque eu sei que o Senhor tem coisas maiores para as nossas vidas. Meu Deus, a gente não sabe aonde o Senhor vai nos levar, mas sabemos de uma coisa: o Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece os que confiam em Ti. E a Tua palavra diz que o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos. Nós recebemos a Tua palavra pela fé e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu queria falar de 3 momentos marcantes na história de Pedro. Há uma promessa de Deus de que quem confia nele não será frustrado. Há uma promessa de Deus que ele faria muito além do que pedimos ou pensamos. O texto de Jeremias 29 diz assim: eu sei o pensamento que eu penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lá em Efésios diz que a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Desculpe, Gálatas capítulo 5. A carne luta contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, há uma série de promessas na palavra de Deus que nos leva a uma visão de vitória. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a palavra de Deus, ela nos leva a essa visão, né? Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Ele está dizendo, olha, esses sinais expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então a palavra de Deus, ela está nos levando a uma visão muito maior do que a gente possa imaginar. Os discípulos voltaram dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Então veja bem, muitas promessas desafiadoras, e que às vezes nós não damos atenção para elas. Tem alguns pregadores aí que dizem: não, essas mensagens tudo de vitória, e essas pessoas que falam muitas delas vivem essa vitória, mas não querem que os outros vivam essa vitória. Prosperidade, mas muitos desses são homens prósperos, e que acabam não querendo que os outros experimentem a prosperidade. Então, quer dizer, às vezes a gente fica muito atrofiado por pessoas que não têm compromisso com o nosso destino, com a nossa história. Quem não quer coisas boas, meu irmão? Quem não sonha com o melhor? Quem não quer ver os filhos prosperando? Quem não quer ter uma velhice boa? Então, nós temos que acreditar na palavra de Deus de maneira incondicional. Lá em Valadares, surgiu lá, de vez em quando aparecem uns caras que não tem, então surgiu lá agora esse pessoal que fala contra o dízimo, que o dízimo é do Antigo Testamento, que o dízimo tal.
E no canal do YouTube lá, uns camaradas dizem, irmão, se a gente vai dar o dízimo, nós vamos ter que começar a matar cordeiro também, fazer sacrifício, os caras não tem minhoca na cabeça, né? Eu sempre defendi o dízimo baseado em Lucas capítulo 20, quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos lembrar que o Novo Testamento foi escrito muito tempo depois. Muito tempo depois, eles se levantaram, Lucas e os apóstolos, e começam a escrever muito tempo depois. Então, quando Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está falando para um povo que estava ali, que não sabia nada do Novo Testamento, e ele disse, dai a César, todo mundo entendeu que era imposto, e dai a Deus, todo mundo entendeu que eram dízimos e ofertas, porque é a única coisa que tinha ali. Então, sempre vão surgir pessoas para tentar travar, para que a gente não viva o melhor de Deus nas nossas vidas. Pessoas que tentam até ironizar a sua vida. Não, você não sabe o grego, você não sabe a profundidade. Meu irmão, vai caçar sapo com bulldog. É o que minha mãe falava, não é caçar sapo com bulldog. Quer dizer, a profundidade da palavra, é muito bom você poder estudar a palavra e conhecer a palavra, mas Jesus disse para algumas pessoas que não sabiam nada de teologia, grande é a tua fé, mulher, seja feito como você deseja. Grande, nunca vi tanta fé, falando de um centurião, nunca vi tanta fé, um homem que nem crente era. Ele disse, mandou alguém e falou, fala para ele o seguinte, que eu não sou digno de receber ele na minha casa. Fala para ele falar uma palavra e meu servo será curado. Jesus disse, poxa, nunca vi tanta fé. Eu queria tratar com vocês sobre 3 textos que falam, que marcaram a história de Pedro. Eu espero que você seja muito abençoado. O primeiro deles é esse que nós pedimos, Lucas capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o conhecido como Mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto da praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, vamos falar juntos, mas sobre a tua palavra, outra vez, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal que quase afundava. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus, Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram ao Senhor. O segundo texto que eu quero deixar para vocês está no livro de Mateus, capítulo 17. Abra lá, por favor. Mateus 17, versículo 27. Já acharam? Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol
e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma moeda. Paga, toma-o e dá-o por mim e por ti. Você sabe que esse texto fala de um momento em que um grupo de homens chegaram e disseram: ô Pedro, teu mestre não paga imposto, não? E ele diz: não, paga sim, vou falar com ele. Foi lá, e quando chegou, Jesus se antecipou e disse: é justo cobrar impostos do filho do rei, tal, não. E Jesus disse: então, olha, é o seguinte, vai, pesca um peixe, e o primeiro peixe que subir, abre a boca, nele tem uma moeda, paga o teu imposto e o meu. Amém? Você iria? Mas Pedro foi. Você iria? Talvez não, né? Talvez a gente diria: Jesus, conta outra. Essa piada foi demais. Vou lá, vou pescar um peixe. Na boca do peixe tem uma moeda. E a moeda é o suficiente para pagar o meu imposto, tem imposto. Jesus, essa foi demais, né? Aí se acordou, era um sonho, né? Você estava dormindo. Era isso, né? E talvez a gente ficaria nessa, Jesus. Ou então a gente sairia e diria assim: você não sabe o que Jesus mandou fazer. Mandou pescar e disse que o primeiro peixe que eu pegar vai ter uma moeda na boca dele. E aí? Eu vou não, que é isso, pagar mico. Talvez a gente faria isso. Abra o livro de João, capítulo 21. João 21. Versículo 3. Já acharam? E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam? Não apanharam? Nada. Tá bom? E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Na mente deles estavam ainda com aquela visão de Jesus na cruz. Eles já tinham tido encontro com Jesus lá no cenáculo, mas é evidente que a imagem era uma imagem diferente, ainda estava com aquela imagem do Jesus que tinha morrido. Então eles não conheceram. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam eles: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Já vi esse filme? É o Senhor. Essa coisa, nós já passamos por isso. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Oh, que coisa maravilhosa, né? E lançou-se ao mar. E aí ele vai nadando, encontra Jesus, é muito legal. Queridos, esses três textos que falam, engraçado, né? O início da caminhada de Pedro com Jesus foi baseado numa pesca. No meio do caminho da caminhada com Jesus, Jesus manda ele pescar um peixe, vai ter uma moeda. E nesse momento em que Pedro dá uma queda ali, ele foi chamado para ser pescador de homens, mas quando estava meio ocioso o tempo, ele disse: vou pescar. Não é? E graças a Deus, Jesus vem naquele momento, e Pedro, então Jesus disse: pescaram alguma coisa? Não pescaram nada. Lança a rede para o lado direito. Eles lançaram e pescaram uma grande quantidade de peixe. Na sequência do texto diz que 157 grandes peixes. Amém? Primeiro texto, para mim, é a maneira como o Senhor despertou a fé de Pedro. Pedro ouviu que Jesus pregava e de repente Jesus disse: olha, como pagamento, você me emprestou o barco, então vá pescar. E ele disse: Senhor, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sob a tua palavra. A fé de Pedro estava despertando, estava aprendendo.
E aí ele vai e pesca uma grande quantidade de peixe, ao ponto do barco dele não suportar, tiveram que chamar outros barcos e pronto. Vieram, ele veio para a praia, ele disse, eu sou um pecador, se afasta de mim, Senhor, eu não sou digno. Jesus diz, oh, Pedro, para, não é nada disso, cara. Eu quero te chamar, vem comigo e você vai ser pescador de homens. A segunda experiência para mim é quando a fé, ela é provocada. Quando o Senhor disse, agora é o momento da sua fé desenvolver, crescer. Eu quando comecei a aumentar meu dízimo, a minha experiência com Deus, eu dava 10, depois eu passei para 11, aí tem uma história por que eu fiz isso, mas o que eu aprendi é o seguinte, que fé, que dízimo, era passo de fé para um novo convertido. Uma pessoa que não conhece Jesus, precisa aprender a dar o dízimo, é um segredo, é um grande segredo. Você sabe que o dízimo, se a gente for ao pé da letra, ele começa lá no Éden, quando o Senhor disse, olha, você vai comer de todas as árvores, esta árvore não, este fruto é meu. Ali já estava a ideia do dízimo, isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Você vai cuidar dessa árvore, você vai regar a árvore, mas não vai comer esse fruto é meu. Quando o homem foi lá e pegou, perdeu a bênção. Tem uma frase que eu acho muito legal, que quando você insiste em pegar o que é teu, você perde o que é teu. Adão insistiu em pegar o fruto, perdeu o jardim. Olha, quando você insiste em pegar alguma coisa que não é teu, você vai perder o que é teu. Para mim esse texto é Jesus provocando a fé de Pedro. Pedro agora precisa crescer, precisa amadurecer, alguns desafios. Quando ele enviou de 2 em 2 e disse, vocês vão expulsar demônios, vocês vão orar pelas pessoas, elas vão ressuscitar, vocês de graça recebeste, de graça vocês vão dar. Eles estavam sendo provocados, agora vocês vão exercitar a fé. E eles voltaram dizendo, Senhor, é impressionante, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Porque quando a gente pratica a fé, quando a gente faz pela fé, quando a gente começa a exercitar a fé, quando você olha, eu conheci uma senhora, meu pai de vez em quando pegava lá uma cesta, fazia umas compras, ia levar na casa de uma senhora, e não era sempre, mas de vez em quando a gente fazia isso, e era impressionante, toda vez que a gente chegava lá, era uma senhora idosa, viúva, não tinha aposentadoria, mas nós chegávamos lá, ela dizia, bendito os que vêm em nome do Senhor, vocês são benditos. E ela sempre abria o armário e dizia, olha aqui, acabou ontem. E eu falei para Jesus, Jesus, acabou a comida, como é que nós vamos fazer? E hoje Deus está trazendo vocês. Isso é a fé, quando você pratica, ao invés de ficar olhando o armário e reclamando, meu Deus, como é que vai ser, tal. Não, a gente olha com os olhos da fé, ao invés de olhar a crise. É impressionante quando as pessoas vêm falar comigo, perdi o emprego, eu diz, graças a Deus. E alguns falam, não, como graças a Deus eu perdi o emprego? Eu falei, não, é bênção. Você fez coisa errada? Você praticou, você roubou, você fez, não, você foi mandado embora, celebre. Comece louvando a Deus, Deus me dá graça, sabedoria, inteligência. Porque muitas vezes, meu irmão, Deus tira alguma coisa da nossa vida, porque a gente nunca vai largar. Porque tem coisas maiores para a gente. Pedro não foi chamado para ser pescador de peixe. A pesca do peixe era só para exercitar a sua fé. Mas Deus queria coisas muito maiores. Não sei se você está me entendendo, meu irmão. Às vezes você está pedindo, Senhor, me abençoa nisso, me abençoa nisso. Meu irmão, Deus pode até abençoar, mas o alvo dele é muito maior. Às vezes a gente está parado, Deus me abençoa nisso. Se Deus me desse uma casa própria. Se Deus me desse uma casa própria. Meu irmão, há muitos anos, lá na Pedro Lessa, no segundo endereço da igreja, hoje é uma academia lá, nós tentamos comprar aquele local. Eu fui falar com o proprietário e disse para ele, a gente quer comprar, mas o senhor pode fazer um construtor da cidade, um homem muito rico. E eu disse para ele, o senhor pode nos ajudar, o senhor é um homem tão rico, o senhor podia vender essa casa. E era uma casa grande, nós tínhamos acho que 8 o terreno tinha 8 de frente e por 30 e pouco de profundidade.
E nós achávamos aquilo maravilhoso, grande, tremendo. E quando eu fui pedir para ele, ele disse: pastor, primeiro, esse local não está à venda. Segundo, eu sou pobre. Sou pobre. Se você me vê meu imposto de renda, eu sou pobre. Eu não posso ficar ajudando os outros, eu sou pobre. E eu saí um pouco decepcionado, frustrado. Queria tanto que Deus nos desse aquele local. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Depois daquele local, nós fomos para Conselheiro Nébias, onde nós alugamos e construímos a igreja e compramos aquele local, que tem 11 de frente e 70 de profundidade. E depois fomos lá para o local onde é a Unimed hoje. E depois viemos para cá, meu irmão. Às vezes você está parado, querendo alguma coisa, e Deus fecha as portas, porque Ele tem coisa maior para você. Pedro não era para ser pescador. Pedro, ele estava passando por experiências da pesca, mas era coisa muito maior. Jesus já tinha dito: você será pescador de homens. Mas a pesca era o instrumento que ele tinha, aonde ele estava sendo preparado, aperfeiçoado. Jesus disse: vai, pesca um peixe. Na boca do peixe tem uma moeda. A fé de Pedro foi provocada. Quantas vezes você é provocado, você precisa ter obstáculo e vencer os obstáculos para você ver o poder da fé no Senhor Jesus. Fala para quem está do seu lado: quem faz milagre é o Senhor. Fala para ele. Quem faz o milagre é o Senhor. Meu irmão, outra história que eu acho muito bonita é essa história de Pedro, quando estava num momento assim meio zen. Jesus ressuscitou e ficou aquele tempo meio ocioso, né? Porque tem um tempo que a gente fica meio ocioso, e nesse tempo que a gente fica ocioso, o grande problema é a gente tentar fazer alguma coisa que Deus não mandou a gente fazer, não é? O texto diz: ficar em Jerusalém até que do Hades sejais revestido do poder. O que é para fazer? Ficar em Jerusalém. O que Pedro fez? Vou pescar. Ele disse para ficar: eu vou pescar. Meu irmão, não acelere. Não acelere. Não corra na frente de Deus. Andai com Ele. Pedro disse: eu vou pescar. Era o que ele sabia fazer. Ele virou discípulo, mas continuava no sangue dele, ele era pescador. Ele via as coisas, ele dizia: vou pescar. E passou a noite e não pescou nada. Ainda induziu os outros foram com ele: não, a gente vai com você. Passou a noite e não pescou nada. Pela manhã Jesus apareceu e disse assim: ei, tem alguma coisa para comer aí? Não, não pescamos nada não. Ele fala: joga para a direita. Joga a rede para a direita. Aí João falou: ô Pedro, já vi esse filme. Joga aí, jogou. Pedro, é Jesus. O que Jesus estava fazendo? Renovando a fé de Pedro. Ainda que Jesus deu uma grande pesca, o assunto não era pesca. O assunto era fé, ministério, visão, projeto de vida. Olha, Deus permitiu que José fosse vendido. Deus permitiu que José fosse escravo na casa de Potifar. Deus permitiu que José fosse lançado na prisão. Mas nenhum desses assuntos era o final de Deus para a vida dele. Mas era um período de treinamento. Fala para quem está ao seu lado: levanta a tua cabeça. Confia no poder de Deus. Porque Deus tem muito mais para você, meu irmão. Muito mais, muito mais. Sabe uma coisa muito interessante, meu irmão? É que o alvo principal não era a festa, não era a pesca, mas era algo muito maior. Mas uma das coisas muito interessantes nesses três textos, fala para quem está do seu lado: o peixe estava lá. Fala, velho. Isso não é legal? O peixe estava lá. Sabe o que significa isso? A bênção estava preparada. Sabe o que significa, meu irmão? Quando Jesus disse: vai e lança a rede, o peixe estava lá.
Quando Jesus disse, vai e pesca um peixe, o peixe estava lá. Quando Jesus disse, joga do outro lado, o peixe estava lá. Nosso Deus não é um Deus de improviso. Mas quando Ele falou, as coisas acontecem. O peixe estava lá. Quando tem atitude, a atitude confirma a fé. Deus não depende de nós, mas nós dependemos dEle. Não desista. Havendo fé e obediência, tem milagre. Deixa eu repetir. Os peixes estavam lá. A bênção estava preparada. A atitude confirma a fé. Deus não depende de nós. Nós dependemos dEle. Não, Deus não desiste da gente. Havendo fé e obediência, tem milagres. Amém? Vamos falar junto? Havendo fé e milagre, e obediência tem. Outra vez, havendo fé e obediência, tem milagres. Fé, obediência, milagres. Fé, obediência, milagres. Oba, oba, oba. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas não tem problema abençoar a gente, meu irmão. Mas nem sempre a bênção que a gente quer é o melhor de Deus para a nossa vida. Deus não tem problema em prosperar a gente. Às vezes a prosperidade vai corromper. Então Deus tem coisas maiores para a gente. Mas esse texto aqui de Lucas 5, ele relata algumas coisas que eu queria caminhar para o final com esse texto aí que eu acho muito legal. Pensando no texto, primeiro, Jesus pediu o barco, amém? E Pedro emprestou o barco. Segundo, Jesus ensinava e Pedro ouvia. Jesus deu ordem e Pedro creu. Jesus mandou lançar a rede e Pedro obedeceu. Novamente, Jesus pediu o barco e Pedro deu o barco, emprestou o barco. Jesus ensinava e Pedro ouviu. Jesus deu uma ordem e Pedro creu. Sob a tua palavra, Jesus mandou lançar a rede e Pedro obedeceu. Olha, meu irmão, aqui nós temos uma receita fantástica. Pedro, ele deu, Pedro, ele ouviu, Pedro creu e Pedro obedeceu. Vamos lembrar que o Senhor tinha coisas maiores. Até coloquei na minha anotação aqui, o resultado foi milagre. A vida cristã, ela depende muito dessas coisas. Ela depende muito dessa entrega. Filho, dá-me o teu coração. Entrega, entrega, entrega. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A vida cristã, ela está muito associada com essa rendição, com essa entrega. Quando a gente diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu me rendo, eu me entrego. O Senhor diz e eu obedeço. Então a vida cristã, ela depende muito disto. Meu irmão, você sabe que tem pessoas que não vão experimentar muitas coisas de Deus justamente por serem tão cabeça dura. Tem uma história de um arquiteto que fez o projeto daquela ponte de São Francisco, que é uma das primeiras pontes suspensas, muito legal, muito bonito. E esse arquiteto, ele é cadeirante. Então ele fez o projeto, mas ele mesmo não trabalhou na construção da ponte. E depois que a ponte estava pronta e já estavam perto de inaugurar, trouxeram ele para que ele visse a ponte. E diz que quando ele estava olhando, ele começou a chorar. E o pessoal preocupado diz, nós fizemos uma coisa errada, o
que aconteceu? Por que você está chorando? Ele disse assim: está do jeito que eu idealizei. E ele chorava. E a pergunta muitas vezes é: quando o Senhor abrir o nosso projeto, está do jeito que o Senhor idealizou? Ou nós fizemos um puxadinho aqui, um puxadinho ali, uma janela aqui, a gente fez uma porta. Uma das bases da vida cristã é essa entrega absoluta. Porque o projeto de Deus é muito maior. E infelizmente, às vezes a gente deixa de experimentar coisas maiores, porque a gente é teimoso. Veja a história de Davi. Ele era um pastor. E ele foi preparado para ser pastor. E naquela cultura, ser pastor era o filho lá que não sabia nada. Porque a maior parte do pessoal era voltado para a defesa, eram militares, tal, agricultura, mas os pastores tomavam conta de ovelhinha. Pois era ali, tomando conta das ovelhas, que Deus preparou ele para cuidar do seu povo. O projeto de Deus era muito maior. O projeto de Deus para Ruth era muito maior. Aquela moça que disse para a sua sogra: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo. Aonde você for, eu irei. Aonde você morrer, eu vou morrer. Que o Senhor pese a sua mão sobre mim, que não seja a morte que me separe de ti. E ela foi. Pois aquilo agradou tanto a Deus, que essa moça entra na genealogia de Jesus. Na história de Jesus consta Ruth, consta Raabe. Então, na vida cristã, meu irmão, nós somos desafiados a crer, como Pedro foi. Pedro parou, ouviu, ele creu, ele obedeceu. Ele veio com o resultado, a sua fé cresceu. Pô, esse camarada, ele é diferente. Depois Jesus faz uma prova, diz: vai, pesca um peixe, pois ali você vai ter o dinheiro para o teu imposto, para o meu imposto. Vai, Pedro, faz isso. O camarada foi com fé, e realmente veio um peixe, as coisas aconteceram do jeito que Jesus falou. Olha, meu, não é a primeira vez que aconteceu isso não, porque numa outra vez, Jesus disse: vai até a cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Meu irmão, você sabe que para aquela cultura, cântaro, quem carregava na cabeça era mulher, não era homem. Jesus disse: vai, você vai ver um homem carregando um cântaro, segue esse homem, na casa que ele entrar, pergunte: aonde é o cômodo que nós vamos preparar a Páscoa para o mestre, e ele vai te mostrar. Ele falou: Jesus, ele podia falar: ô Jesus, um homem carregando, ô Jesus, não, isso não vai dar certo não, Jesus, isso não é normal, isso não vai acontecer. Pois ele creu, e viu um camarada com um cântaro na cabeça. Quando chegou, perguntou: aqui tem um local para o mestre? Está aqui, pode ir lá, vai lá, você vai encontrar um jumentinho, está preso lá. Isso é roubo, meu irmão, isso é roubo. Os mais antigos, né, aqueles filmes de faroeste, o cara roubava o cavalo, era digno de morte, porque era o carro da época. O cara vai lá roubar, vai pegar um jumentinho. Jesus disse: Pedro, vai lá, tem um jumentinho amarrado, e pega aquele jumento. Quando alguém perguntar para você: por que você está pegando o jumento? Diga: o mestre precisa dele. E ele foi. Meu irmão, quantas vezes nós somos desafiados, a nossa fé precisa ser despertada, e Deus coloca desafios diante de nós. Vai, peça perdão, vai, se acerta, vai, pratique tal coisa, deixe de praticar aquilo, cuidado com os empecilhos, mude de vida. Olha, meu irmão, talvez você diga: a minha vida está boa, profissionalmente eu estou bem, na minha vida vai tudo bem. Deus te trouxe aqui para ouvir esta mensagem, porque o que parece que está bem é nada diante daquilo que Deus tem preparado para você. Chegou a hora de você
tomar algumas atitudes. Depois o Senhor renova o chamado na outra pesca. Então, uma das bases da vida cristã é essa entrega. A outra questão importante é ouvir. A fé vem pelo ouvir. A igreja, a palavra, a igreja, aonde eu posso alimentar a minha fé, aonde eu posso oferecer a minha vida em louvor a Deus, em favor dos outros. A igreja, onde eu celebro a Ele, aonde eu conheço pessoas que vão estar do meu lado, que vão estar para me ajudar, aonde acontecem muitos casamentos, louvado seja o nome do Senhor. Onde isso, tem gente assim, não, mas a igreja, eu não encontro um rapaz, eu não encontro uma moça. Peça para Deus abrir os teus olhos, meu irmão. Porque se você não abrir os olhos aqui, você vai encontrar lá fora. Ainda vai vir com aquela conversa mole. Não, ele é mais crente do que muitos crentes. Vem com essa conversa mole, mas ele é bonzinho. Não, ele é temente a Deus. Meu irmão, se casar com um crente dá trabalho, imagina com o ímpio. Aonde você vai consagrar os seus filhos? Aonde? Aonde você vai? Quando você fala, vou para a igreja, outro vai para onde? Bom, é outro assunto, vai. A outra questão muito importante na vida cristã é crer incondicionalmente. Creia. Fé. Creia. Como diz o texto, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então vamos lá. Dar, ouvir, crer. Crer. Mas o que está muito associado ao crer é obedecer. Vamos lá? Dar, ouvir, crer e obedecer. Fala para quem está ao seu lado. O peixe já está lá, meu irmão. Fala para ele. A bênção está preparada, meu irmão. A bênção já está lá. As coisas estão preparadas. Não precisa forçar a porta, não precisa tentar adivinhar. Eu acho que Deus, eu penso, para. Olha, meu irmão, olha, deixa eu repetir. Dar, ouvir, crer e obedecer. Coisas muito simples que vão te levar a coisas muito grandes com esse Deus. Um dia nós tivemos uma experiência marcante. E foi lá no início, na Pedro Lessa, quando Deus disse, o pequeno virá a ser mil, mínimo, um povo grandíssimo, eu, o Senhor, a seu tempo farei. E a gente creu. Até então a gente ficava meio desesperado. Deus, o que a gente está fazendo aqui? Nada dava certo, tudo complicado. Deus, Deus, Deus. Mas um dia a gente disse, está nas mãos do Senhor. E valeu a pena conhecer e obedecer a esse Deus. Olha quantas vidas foram salvas. Olha quantos lares foram restaurados, quantos jovens, quantas crianças, quantas vidas, quantos milagres. Valeu a pena. Dar, ouvir, crer e obedecer. Na caminhada cristã, nós sempre teremos desafios. Vamos sempre ser testados. Ora Deus permite, ora o diabo ciranda a nossa vida, como diz o texto, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, para que você seja destruído. Você sabe que nos países onde existe perseguição, o diabo não quer que as pessoas leiam a Bíblia, governos não querem, porque uma pessoa que começa a ler a palavra de Deus, a sua mente abre, começa a trazer luz. Pô, isso é errado. Não está certo isso não. Não, vou orar e a cabeça abre. Mas nos países que já estão, não tem mais perseguição, então nós somos induzidos a não ter tempo para ler a Bíblia.
Nossa, meu Deus, você levanta atrasado. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a Bíblia. O Face hoje é um grande consumidor de tempo. E agora o WhatsApp está junto, né? Porque quando você vai lá, eu não sei você, mas de vez em quando eu dou uma olhada, 1.500, 2.000 WhatsApp. E aí, meu irmão, eu começo, tchum, abri tudo. Legal, não vi nada. Não dá. Tem pessoas que transformam aquilo dali num fórum, brigam, discutem, né? Fora os da mãozinha, ok, os olhinhos, tal. Eu falei, meu Deus, vocês querem... Você põe um assunto importante, vem tanta mãozinha, tanto ok, tanta coisa, que o restante do grupo não sabe mais do que você está tratando, já vem com outro assunto. Às vezes você percebe que o outro já mudou de assunto e acabou. Aquilo que era importante morreu. Isso tudo vai consumindo, para que a gente não tenha relacionamento com Deus. Porque o grande segredo é dar, ouvir, crer e obedecer. Pedro quase bobeia. Estava ocioso, vou pescar. E foi, quase. Se não fosse Jesus aparecer, falou, joga do outro lado, tal, pescou. Mas uma coisa é certa, em todos os textos, o peixe estava lá. E isso me faz entender que a bênção que Deus tem para a minha vida já está preparada. O peixe estava lá. O que ele pede para a gente? Entrega. Ouça. Creia. Obedeça. O texto diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E diz para esse tipo de gente: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A bênção está preparada. Mas a gente precisa aprender a dar, ouvir, crer e obedecer. Amém? Meu irmão, eu espero que a sua vida seja uma potência nas mãos de Deus. Não gaste tempo com aquilo que você tem. Faça tudo o que você tem que fazer com muita dedicação, com muito empenho, mas num determinado momento Deus pode mudar toda a tua trajetória, como aconteceu com Pedro. Pedro era um bom pescador e pescava, e o cara ainda acreditava que tinha moeda na boca do peixe. O cara era tão bom e pescava. Já pensou? Ele pedia: Senhor, me dá o maior peixe do mar da Galileia. Eu quero pôr no meu Face um peixão. Né? Todo mundo vendo que eu pesquei. Jesus disse: cara, você está preocupado com um peixão? Eu tenho tanta coisa maior para você. Se tornou um dos maiores homens, para não dizer que é o maior, porque disputa ali com o apóstolo Paulo, mas um dos maiores homens da história da igreja, porque este homem se tornou pescador de homens. Davi se tornou pastor de uma nação. Moisés se torna governante de uma nação. E assim por diante. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai te levar, mas não fique chorando e gastando tempo com coisas que você nem sabe. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Ouça a sua palavra, fé vem pelo ouvir, ouça, creia e pratique. O restante Deus faz. Amém? Queria orar com você. Queria orar com a sua vida. Olha, Amandão, essa palavra veio de Deus, viu? Hoje, 4 horas da tarde, não tinha nada para pregar. Estava orando, pedindo: Deus, eu não tenho nada aqui que eu vou falar. Acho que eu liguei para o pastor João: você prega? Deus, o que eu vou falar? E Deus deu. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão.
Essa palavra que Deus deu é porque Ele te ama, porque conhece o teu coração, porque sabe das suas dores, das suas interrogações, das suas aflições. E Deus está dizendo nesta noite: filho, eu conheço a tua dor, eu sei das tuas lutas. Quando eu mando lançar a rede, o peixe já está lá. Quando eu mando pescar, o peixe já está lá, o dinheiro já está na boca do peixe. Houve uma época que a nossa igreja não crescia. Isso me deu uma angústia muito grande. E financeiramente nós estávamos muito mal. E aí, conversando com um membro da liderança, ele bateu no meu ombro e disse assim: rapaz, o dinheiro vem na boca do peixe. Eu falei: nossa, que revelação, né? O dinheiro vem na boca do peixe. Pesque peixe. Dá o teu melhor. O restante Deus faz na sua vida. O que você tem na tua mão hoje? É uma vassoura? Pois que essa vassoura seja o teu ministério. Faça com alegria, com prazer. Que na hora certa, Deus vai abrir as portas. O que você tem na mão? Eu trabalho num comércio pequenininho. Faça ali, trabalhe com dedicação, seja temente, sério. Eu sempre digo para alguns assim, quando a pessoa me fala: arruma um emprego, eu sempre digo para eles: não olhe o salário não, põe na tua cabeça, eu estou ganhando para aprender. Então aprenda qual é a ginga daquele trabalho, como é que faz, aprenda, absorva, tire proveito, porque num determinado momento, meu irmão, Deus vai te colocar em lugares que você vai precisar de todo aquele ensinamento. Tudo. Pedro pesca, lança a rede, pega o peixe. Pedro, só estou te preparando para coisas maiores. Na hora certa veio o Pentecoste, o cara foi cheio do Espírito Santo. Meu irmão, estavam trancados numa sala, todo mundo com medo dos judeus. De uma hora para outra, o cara está em praça pública, dizendo: pessoal, o que está acontecendo é o que diz na palavra de Deus, lá no livro de Joel, Ele começa a falar, meu irmão, acabou o medo, porque ele estava debaixo da direção de Deus. Ele diz isso, né? Importa agradar a Deus do que agradar os homens. Assim será com a sua vida, em nome de Jesus. Eu acho bonito que muita história repete, não é? Jesus um dia deu a pesca maravilhosa, depois ele falou: eu sei fazer tudo outra vez. Ele multiplicou os pães 2 vezes, eu sei fazer 2 vezes. Eu sei fazer 3, eu sei fazer 10. Porque tem hora que parece que Jesus só faz uma vez só. Não, meu irmão, o mesmo que abriu caminho no mar, Ele pode fazer tudo outra vez. Como diz aquela música: se não abrir o mar, Ele vai andar por sobre as águas. Assim é o nosso Deus. Amém? Eu queria orar com você que quer dizer: Deus, eu recebo essa palavra. Lógico que foi para todos nós, né? Para mim, para você. Mas alguns querem dizer: não, eu precisava dessa palavra. Eu quero orar com você. Feche teus olhos, por favor, abaixa a cabeça. E você que deseja se apresentar, dizendo: Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Você que quer dizer: Senhor, eu recebo, eu precisava. Feche teus olhos, por favor. Queremos o teu nome engrandecer. Fala isso para Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno.
Pois só. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra está. Oh Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos, ó Pai. Eu coloco diante de ti cada um desses. Tu conheces o coração, tu sabes da história, tu sabes, ó Deus, dos desafios que cada um tem passado. Estende as tuas mãos, ó Pai. Oh Deus amado, nós recebemos esta palavra. Que coisa maravilhosa, Senhor, ver como o Senhor foi guiando a vida de Pedro, para que a sua fé crescesse, amadurecesse. Quantos desafios, quantos momentos de desafio, de confronto, ó Pai. Esse moço, ele pôde dizer: para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Oh meu Deus amado, que cada um aqui tenha essa convicção de oferecer, de ouvir, de crer, de obedecer. Senhor, faz grandes coisas sobre este povo. Abre as janelas dos céus, ó Deus, e abençoa este povo com a tua mão poderosa. Nós recebemos a tua palavra. Senhor, tudo aquilo que é impedimento, tem misericórdia. Estende as tuas mãos sobre cada vida, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra. Eu creio nesta palavra. E em nome de Jesus, eu vou colocar em prática. Porque eu sei que o Senhor tem coisas maiores para a minha vida. E eu recebo pela fé, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu